Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo junto. Chegou a hora, hein? É a hora da verdade. Logo mais, neste domingo, Fluminense e Vasco decidem quem vai para a decisão da Copa do Brasil. Só que o jogo de hoje também já é decisão. Uma decisão que os torcedores estão levando muito a sério. Clima de tensão máxima, de concentração. Vai ter uma festa espetacular, inovadora hoje no Maracanã, vou falar disso aí também. Mas a questão é, o treinador do Fluminense já se deu conta do que está em jogo? O treinador do Fluminense sabe o tamanho do que está em jogo hoje? Sabe o tamanho do que seria passar e, quem sabe, conquistar a Copa do Brasil em 2025? E do outro lado, sabe o tamanho do que seria fracassar, ser eliminado hoje? Será que ele sabe? Será mesmo? O Paulinho procurou, colocou e entrou! Galera, é tapete grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, vai, não custa nada, é de graça, é só você clicar aí embaixo no botão da inscrição e também no like. Com o like você ajuda demais esse conteúdo chegar em muito mais gente, se você curte o meu trabalho, e também com o hype, tá? Tem um botãozinho de hype aí do lado dos comentários, me ajuda aí. Inscrição e like, e o hype também, é tudo de graça. Gente, clima tenso, né? Clima tenso, o Fluminense perdeu o primeiro jogo, 2-1 de virada, não estava nos planos de muita gente, eu avisei aqui antes do jogo, esse negócio de favoritismo aí é meio balela, é meio que uma armadilha, perigoso, e não deu outra. O Fluminense caiu na armadilha, fez 1-0, eu acho que os jogadores ficaram meio confortáveis em excesso, achando que estava ok 1-0, que a qualquer momento poderiam fazer o segundo gol. Clássico não funciona assim. O Vasco provou, teve muito mais atitude, o treinador deles foi muito melhor, principalmente no segundo tempo, do que o Zubeldia, e deu no que deu. O Fluminense foi pressionado para esse segundo jogo, mas por falta de torcida, por falta de mobilização, não vai ser. A torcida está preparando algo muito especial, tem uma concentração nas Laranjeiras, gigante. Olha aqui, está dentro do GE. A torcida do Fluminense prepara festa com um bandeirão gigante para a semi da Copa do Brasil. Não é um bandeirão qualquer não, tá? Ingressos esgotados desde o começo da semana. A festa vem sendo planejada desde antes da primeira rodada. E tem apoio da diretoria tricolor. Para que fosse possível descer a bandeira, uma bandeira que vai cobrir todo o setor sul do Maracanã, onde se concentram as torcidas organizadas. Uma bandeira que vai cobrir todo o setor, gente. Aquela ferradura toda ali. Para que fosse possível descer essa bandeira, foi retirada a grade que dividia a arquibancada já antes da derrota por 2-1. Uma foto da torcida do Fluminense. Enfim, gente, vai ter uma festa especial, muito especial, eu diria, com direito a esse bandeirão inédito. Eu nunca vi um bandeirão desse tamanho, não sei nem se algum outro clube já fez isso. Não sei se no Nordeste o Fortaleza fez algo parecido, mas é um bandeirão que promete cobrir todo o setor sul, cara. É bandeira pra cacete aí, hein? É grande o bicho, deve pesar, sinceramente, eu não consigo estimar o peso não, mas é papo de uns 300 quilos, ou mais, muito mais, né? Tô falando bobagem, mas deve ser por aí, 300, meia tonelada, 1 tonelada, porque o tecido, né, o pano, assim, em excesso grande, ele pesa muito, quando fica ali dobradão e tal. Capaz de ser um bandeirão de 1 tonelada, peso de um carro. É muito, muito, muito pano. Bom, vai ser lindo de ver. A galera vai estar em peso, está tendo uma concentração desde cedo nas Laranjeiras, milhares de tricolores que vão vão caminhar desde as Laranjeiras até o Maracanã a pé, vão fazer esse ato de amor, de paixão pelo Fluminense, de dedicação, e para mim isso é um símbolo do que significa para o torcedor classificar-se hoje à noite. É um símbolo
do amor que esse torcedor tem pelo Fluminense e do quanto precisa e quer ser campeão da Copa do Brasil. O torcedor quer muito. Eu estou em dúvida se o técnico Zubeldia tem noção desse tamanho aí. Vou falar disso em instante, porque o Fluminense, né, gente, apesar da primeira derrota, continua super favorito. Por incrível que pareça, pelo menos para ganhar o jogo de hoje. Eu até acho isso aqui meio discutível, tá? Mas tá aqui, ó, dá uma olhadinha aí no site da GanheiBet. Olha aqui, gente, como é que estão as odds. Fluminense 1,70, empate 3,55, Vasco 5,20. Isso pro jogo, tá? Pro resultado do jogo. É mais do que o dobro. O Fluminense é 1,70, Vasco 5,20. Assim, o Vasco é meio que zebra. O Vasco é zebra pro resultado. E aí eu vou dar minha dica, então, aqui. Vocês sabem que eu gosto de jogar no placar exato, né, galera? Aqui, ó. Placar exato. Fluminense 1, 2, Vasco 0. Odd 8,75. Cliquei aqui no 2-0. Vou botar 5 aqui, só para brincar, só para se divertir, mas se eu acertar, né? Apostei 5, vou ganhar 33,75. Tá dada a dica do tio. Depois não reclama que não apostou, tá? 2-0 é o meu placar, mas você vê que o Fluminense continua favorito. Vai ter um monte de gente hoje lá no camarote da GanheiBet. Se você ainda não se cadastrou, vai agora, ó. Tá aqui. QR Code aqui embaixo ou no link na descrição. Se cadastra para você poder estar no camarote na decisão. O Fluminense vai chegar lá. A gente espera que chegue, né? Então vai ter camarote, naturalmente. Você precisa estar cadastrado e participar depois da promoção pelo Instagram. Vai ter bastante gente hoje lá, inclusive vários aqui que são inscritos no meu canal e que se cadastraram na GanheiBet. Bom, gente, e aí? Tá bom, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Fluminense favorito no papel, nas casas de apostas, na GanheiBet. Eu tô confiante, a gente tem que ser confiante. Né? Apostei aí no Fluminense, classificado. 2-0. Mas vamos lá, vamos falar aqui de uma forma mais pragmática, mais objetiva, sem paixões e procurando ser o mais racional possível. Será que o Zubeldia tem noção do tamanho da responsabilidade que ele tem? Por quê, Ilan? Gente, sério, o cara vai de novo com Freitas na zaga e com Everaldo no ataque. Salvo alguma grande surpresa. Ele vai manter o time. Totalmente? Não, vai voltar o Canóbio. Canóbio volta de suspensão, no lugar do Soteldo, que se machucou e feliz 2026 pro Soteldo. Meio campo, não tem nem como mudar. Hércules, o Fluminense informou que agora tem lesão de fato. Então, de novo, Martinelli, Nonato e Lúcio Acosta. Ataque com Serna, Canóbio e Everaldo. Na defesa, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. O que o Zubeldia vai fazer para esse jogo é dar o chamado all-in. Né? Eu não sou jogador de pôquer, mas eu conheço o termo. É quando o cara aposta tudo, arrisca tudo, de perder tudo. Né? O all-in é aquele risco máximo. Quando você pega teu cacife todo, bota ali, você pode perder tudo na mesa do pôquer. É isso que ele vai fazer. No sentido de, eu vou contra tudo e contra todos. Eu sinceramente esperava, e ainda confesso que tenho um fio de esperança, ainda espero que ele mexa no time para esse jogo. Não tem como você impunemente, responsavelmente, manter o Everaldo no time do Fluminense. Por todas as razões possíveis. Vou enumerar rapidamente algumas. É um centroavante que não faz gol. Eu não me lembro se é 19 ou 20. Há 20 jogos. O cara não faz gol há 20 jogos com a camisa do Fluminense. 20. Centroavante. Não faz gol desde o dia 2 de agosto. Gente, acabou o ano, tá? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem 4 meses e meio que o cara não faz um gol. Um centroavante com crise absoluta de confiança, vaiado, pressionado, inseguro. É óbvio que ele está assim. Ele chega perto da grande área, tem ele e um marcador. Ele não tenta o drible e ele não tenta finalizar da onde está, que é a coisa mais normal. Qualquer centroavante, qualquer artilheiro faria isso.
Não, ele olha para o lado, para trás, breca e toca para alguém que está do lado ou para trás. É exatamente o contrário. Centroavante é, por natureza, um cara fominha. Às vezes até em excesso. Ele não quer dar o gol para ninguém. O Everaldo é esse cara generoso ao extremo. Ele não quer fazer o gol. Mas, na real, ele não sabe fazer o gol. Ele não tem segurança nenhuma para fazer o gol. Vai ter hoje, numa decisão? Pode ter, pode fazer 4 gols. E a gente vai chegar aqui depois do jogo e falar: Everaldo, enfim, ressuscitou. Isso desculpa, isso justifica o cara ser escalado hoje? Claro que não. Claro que não. Na vida, as nossas decisões, o que a gente adota como procedimento no seu trabalho, na sua vida pessoal ou profissional, tem que seguir uma lógica. Tem que obedecer a algo que se mostra evidente. E não o contrário. Quando a gente faz algo contra a lógica, pode dar certo? Pode. Mas a chance de dar errado é muito maior do que se você fizer o lógico. Então o Everaldo pode chegar lá hoje e resolver sim, fazer 2, 3, 4, 5 gols. Mas me responde você, isso é o mais provável? Só se a gente pensar que, olha, o gravatinha do Nelson Rodrigues já está avisando que o Everaldo vai fazer 3 gols. Beleza, eu respeito quem pensa assim. Mas a gente tem que se ater a coisas materiais, né? Coisas mais terrenas, mais racionais para escalar um time de futebol. Hoje o mais indicado a escalar o Everaldo? É claro que não. É óbvio, evidente que não. Aí, lá, mas o John Kennedy não está bem. Gente, mas não tem só o John Kennedy no elenco do Fluminense. Não existe mais ninguém? Não existe outra forma de jogar? Ele é obrigado a botar um cara que é uma merda. Um cara que ninguém aguenta mais. É ele que vai salvar o Fluminense? De novo, pode ser, mas nada indica que será. E se salvar, ninguém vai chegar aqui e dizer assim: ó, o Ilan estava errado. Não estava errado nada. A gente está apontando o que é lógico, o que é óbvio. Se acontecer do Everaldo salvar, é algo totalmente fora do óbvio. Completamente improvável. Pode acontecer, mas nada indica que acontecerá. E sobre o Freitas? O que ele espera ainda do Freitas se for de fato escalado? Um cara que entrega a bola, lance sim, lance não, para o adversário, que não inspira nenhuma confiança no adversário, o adversário já sabe disso, vai pressionar ele. Vocês acham que o Diniz não está de olho nisso? Vocês acham que o Vasco não vai pressionar toda vez que o Freitas estiver com a saída de bola? Completamente atrapalhado, paspalhão, trapalhão. Quer sair jogando. Quer driblar dentro da grande área. E se fosse só isso, ele nos lances em que está sem a bola, ou seja, nos gols adversários, ele quase sempre é o cara que falha. Aconteceu no jogo passado. Então, o que isso quer dizer? O que isso significa para o Zubeldia? Se desempenho de um jogador em 1, 2, 3, 4, 5 jogos consecutivos não significam nada para ele? Não pautam, não indicam qual deve ser a escalação que ele bota em campo? Cadê a meritocracia? O que está sentindo o John Kennedy, o Riquelme Felipe? Que poderia ser uma opção para o Fluminense? Sim. Serna centralizado, Riquelme de um lado, Canóbio do outro. O que está sentindo o Lavega, que nunca tem oportunidade, que quando entrou muito bem contra o Vitória, né, com o Renato Gaúcho? Qual é o recado que ele dá para esses caras que o Zubeldia dá? Vocês não servem para nada. Imagina você aí que está me vendo ser reserva do Everaldo, desse Everaldo. Você é atacante, você é ponta, você é centroavante e está vendo o Everaldo desse jeito, odiado por todos, não há um torcedor que discorde disso. Eu não conheço nenhuma, uma unanimidade. E aí você é reserva desse cara, você joga nessa posição, é um dos piores jogadores que já vestiram a camisa do Fluminense, e ele continua titular com você no banco de reservas. Qual é o recado que o treinador está te dando? Qual é? Você é um merda. Você consegue ser pior do que o pior jogador da história do Fluminense. É esse o recado.
Então, gente, eu cheguei a dizer, antes do confronto inicial lá do primeiro jogo, falei, ó, o Fluminense não tem obrigação absoluta de passar, é um clássico. Mas eu mudei de ideia, mudei de opinião. O Fluminense tem obrigação de passar. 100% obrigação. O Fluminense não. O técnico Luiz Ubeldia. 100%. E por que mudou? Não é porque o Fluminense é um time melhor do que o Vasco. Não é porque o Fluminense tem mais dinheiro que o Vasco. Não é porque o Fluminense fez um ano muito melhor do que o Vasco. Não é porque o Fluminense fez um campeonato brasileiro muito melhor do que o Vasco. Não é porque o Fluminense é quarto colocado na Copa do Mundo de Clubes. Não é porque o Fluminense tem a obrigação de ganhar sempre, de todo mundo, pelo tamanho que tem. Não é por nada disso. Agora a obrigação é total e principalmente porque Zubeldia resolveu peitar o senso comum. Resolveu afrontar a torcida de forma clara, direta e dizendo: quem manda aqui sou eu. Parece clichê, muito treinador faz isso, Renato fazia isso também, Diniz já fez isso em outra época, muito treinador faz isso. Mas quando o cara leva ao extremo isso, num jogo decisivo, botar em risco máximo a classificação por teimosia, por vaidade não dar a mão à palmatória e simplesmente fazer o que é melhor para o clube, em vez de satisfazer a sua própria convicção, seu próprio ego. Quando o cara faz isso, quando ele chama toda a responsabilidade para ele, o que acontece é toda a responsabilidade está com ele. E se classificar? Se classificar, fez a obrigação. Por tudo que eu enumerei em relação à comparação entre Fluminense e Vasco hoje, e por esse motivo, ele está assumindo toda a responsabilidade. Se classificar é obrigação. Parabéns, fez a sua obrigação. Se não classificar, vai cair um mundo na cabeça do Zubeldia. E de minha parte, eu prometo que vou participar dessa derrubada do mundo na cabeça dele. Não dá para fazer o melhor para ele. Ele tem que fazer o melhor pelo Fluminense. Zubeldia não entendeu com essas decisões o tamanho do clube onde ele está. Não entendeu o tamanho do que está em jogo. Não entendeu o que significa uma possibilidade de fracasso essa noite. Dito isso, que vença o Fluminense. Com verde da esperança, com sangue do encarnado, usando a fidalguia. Oremos. A bênção, João de Deus. Depois do jogo, estou aqui com vocês para a nossa live pós-jogo. A gente se vê. Boa sorte para o Fluminense. Até mais tarde.